Você já ouviu falar em vampirismo espiritual? Espíritos que se nutrem de larvas psíquicas produzidas pela mente quando o espírito está abusando das suas possibilidades físicas e mentais? Estes e outros assuntos nós vamos estudar neste vídeo. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. E antes de dar seguimento ao nosso vídeo, eu te peço que inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações e deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento do nosso canal. Esse nosso estudo tem como base o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. E no capítulo 13, ele se refere ao estudo do vampirismo. Segundo Martins Peralva, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no corpo de carne dos encarnados. Então, meus prezados irmãos, todo ser que vive das energias de outro ser é um vampiro. Na natureza existem seres vampiros, como é o caso do morcego vampiro, que suga o sangue dos animais, e inclusive sendo um fator de disseminação da raiva bovina. Mas antes de entrarmos no estudo em si, precisamos observar o que são as larvas psíquicas. Todas as vezes que nós abusamos, por exemplo, da alimentação, do uso de drogas, inclusive o álcool, e abusamos das energias sexuais, nós criamos como se fosse um excedente de energia, e é energia de baixo teor vibratório. E essas energias sujas que ficam impregnadas em nosso corpo e em nosso perispírito, elas servem de alimento para a criação de larvas. Essas larvas atuam nas energias do nosso corpo e do nosso perispírito. E estas larvas servem de alimento a espíritos muito atrasados. Espíritos humanos que estão ainda na faixa muito primitiva. Eles se alimentam das energias, sugando a energia através da nossa aura, ou mesmo se atiram a alimentar das energias, que por sua vez se alimentam de nossos excessos, através do abuso da alimentação, do sexo, dos desequilíbrios mentais. Então, podemos conceituar que as larvas reproduzem e aumentam muito de quantidade quando estão diante do acúmulo de energias muito desequilibradas que ficam impregnadas em nosso corpo e em nosso perispírito. E existem os espíritos vampiros, que se alimentam das energias que estão acumuladas nestas larvas e também sugam as próprias energias existentes em nossa aura. Lembrando que a alimentação normal, o sexo com amor, a ausência do uso de drogas, tudo isso se caracteriza por uma vida normal, que não produz nem larvas e nem atrai vampiros. Mas vamos ao estudo. Segundo a conceituação de Martins Peralva, vampirismo é a ação pela qual espíritos atrasados, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. A substância vital é fluido vital. As larvas são alimento mental dessas entidades infelizes, formado pelas nossas criações inferiores. Normalmente, a localização dessas energias, dos excessos alimentares, do uso de droga e a proliferação dessas larvas normalmente estão no estômago, no fígado, no aparelho digestivo e na área do sexo. Então, no nosso corpo se localizam nas regiões sexuais e nas regiões do aparelho digestivo, principalmente.
as causas efetivas do acúmulo de energia pesada em nosso corpo e em nosso perispírito e que atrai esses vampiros são os desregramentos emocionais, os excessos alimentares, o uso de álcool e demais drogas, e todos esses excessos são ainda implementados pela cólera, pela tristeza, pelo ódio, pela raiva, pelos maus sentimentos. Então você observa que existe um campo mental que se abre e dá entrada naquilo que desequilibra em nossas atitudes relacionadas ao nosso corpo. Todas essas situações estão conectadas entre o que fazemos e o que sentimos. Os desregramentos físicos estão potencializados pelos desregramentos mentais. E ele então pergunta: como evitaremos a vampirização? E a resposta será lógica e simplesmente pela conduta reta e pelo cultivo incessante de hábitos opostos aos acima caracterizados. Ou seja, sem mudar o nosso conteúdo mental, aprimorando nossos sentimentos e sem que possamos também ter uma conduta reta com relação a evitar excessos alimentares, uso de droga, os desequilíbrios de natureza emocional, nós não temos como nos livrar dos processos de vampirização. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Alexandre acentua que quase sempre o corpo doente assinala a mente doente. O que vale dizer, desequilibrados os centros perispirituais, o reflexo do desequilíbrio perispiritual se fará de imediato no corpo físico. Existe uma correlação direta entre tudo que acontece com o nosso corpo, tem um reflexo no nosso perispírito. E tudo que acontece no nosso perispírito tem um reflexo no nosso corpo. Os abusos alimentares, os excessos de qualquer natureza, vão impregnar o perispírito das energias que estão acumuladas em nosso corpo. Mas nosso desequilíbrio mental que atua sobre o perispírito irá igualmente atuar sobre o nosso corpo. Atingido o perispírito em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o corpo refletirá imediatamente. Ou seja, perispírito desequilibra, corpo desequilibra. Perispírito equilibra, o corpo equilibra. É uma correlação direta entre uma coisa e outra. Pelos excessos na alimentação ou noutras manifestações mais caracteristicamente espirituais de ordem inferior, criaremos larvas com que atrairemos para o nosso campo mental e fisiológico entidades ociosas. Estes espíritos são espíritos muito ignorantes que fazem parte do início da evolução. Espíritos muito atrasados. Por exemplo, já estudamos aqui que estes espíritos vivem nos frigoríficos. Quando o animal é sangrado, eles se atiram ao sangue para poder se alimentar do fluido vital existente no sangue que é expelido ali do animal que está morrendo. E eles fazem isso não só com os animais, eles fazem isso com os humanos, quando esses humanos atraem esse tipo de espírito que passam a viver ali perto dele, esperando a oportunidade de haver os excessos para que eles usem dessas energias e provocando desequilíbrios profundos na mente e no corpo dos humanos também. O estômago, o fígado, o aparelho digestivo e etc. passarão a constituir delicioso pasto e repasto também para tais espíritos ainda não felicitados pela luz da renovação interior. Ainda existem em nosso planeta espíritos muito atrasados que estão nas primeiras manifestações da vida humana. Depois da evolução, passando pelos chimpanzés, eles evoluindo para as espécies humanoides, estes humanoides ainda existem aqui na Terra. Eles só não reencarnam aqui.
A evolução deles até chegar numa forma humana, passando pelo estágio de humanoide, acontecem em outros planetas e não na Terra, porque aqui não comporta mais a encarnação de humanoides. Mas espiritualmente eles existem aqui. Ao evoluir dos macacos, chegam a essa espécie e permanecem durante muito tempo até serem levados para reencarnar em outros planetas que estão ainda na fase anterior à Idade da Pedra, anterior à chegada dos humanos. Por isto que estes espíritos que vivem aqui, eles também são espíritos que se alimentam deste tipo de energia. Não são espíritos maus, voltados para o mal. São espíritos atrasados que vivem aqui no nosso mundo ainda. Estes espíritos atuam muito em regiões de conflito, guerra, crime. E eles se alimentam do fluido vital que é derramado ali em zonas de conflito. O sangue derrama, o fluido vital vai junto. E eles se atiram como lobos à carcaça humana ou animal para sugar o fluido vital. Eles vivem disso. A economia desta parte do planeta é sustentada pela violência aqui no nosso mundo. Violência ao matarmos o animal para comer, violência conosco mesmo ao abusarmos de todas as nossas possibilidades, e isto não tem como evitar até que nós possamos evoluir mais um pouco e sair da esfera de ação desses espíritos. E ele continua, com o mesmo automatismo com que ao meio-dia buscamos num restaurante ou em nossa própria casa o alimento indispensável ao corpo, tais entidades buscarão e encontrarão sempre em nós aquilo de que necessitam, aquilo de que se nutrem, as larvas criadas pelos nossos pensamentos e ações desequilibradas. Isto porque as ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Com isto, ele quer dizer que estas larvas, elas são produzidas relacionadas ao nosso mundo mental. A força criadora da mente em desequilíbrio, ela gera corpúsculos mentais que, por sua vez, se alimentam destes excessos de energia. Nós precisamos nos alimentar de tal maneira que não sobre energias que fiquem acumuladas nem no corpo nem no perispírito. Eu preciso gastar as energias que eu absorvo na minha alimentação. Eu preciso cuidar do meu corpo como um templo. Neste meu templo não pode ser absorvido drogas de espécie alguma, porque isso atrai espíritos viciados para poder satisfazer os seus vícios, porque desencarnados continuam viciados. Eu preciso ter consciência disso, principalmente como médium, como trabalhador de uma casa espírita. Os excessos físicos ou mentais são a fonte geradora desta fauna estranha, esta fauna larval estranha. Elas são produzidas pelos excessos físicos e mentais. A cólera, o desespero, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Ele afirma que esta fauna larval é produzida pelos nossos desequilíbrios e pelos nossos excessos. Os humanos que se entregam à embriaguez e aos desvarios do sexo são grandes produtores dessas larvas que se localizam naturalmente na parte do corpo onde mais diretamente se refletem os desajustes. Não estamos falando do sexo equilibrado. Um casal de qualquer natureza que se afinizem sexualmente e utilizem as energias sexuais com equilíbrio, eles alimentam suas almas. Sexo com amor é alimento das almas. Sexo em desequilíbrio, a pessoa que não consegue disciplinar o impulso sexual, elas acabam sendo dominadas por essas energias que são produzidas por elas mesmas e ainda passam pelo processo obsessivo, onde espíritos inferiores estimulam essas energias.
fazendo com que a pessoa se torne cada vez mais viciada. Aqueles que julgam que a vida se resume apenas em comer e beber, dormir e procriar, não fogem ao imperativo da lei. Então, grande parte da humanidade ainda vive nesta fase de comer, beber, dormir e procriar. Ou seja, a comida, a bebida e o sexo. E nesse estado, o espírito se mantém muito atrasado. Ele não tem aspirações superiores, ele não tem pensamentos elevados, ele não tem energias boas. Ele então fica dominado por aquilo que é primitivo e instintivo no homem. E ao agir desta maneira, ele atrai esse tipo de influência para a vida dele. Os mentores espirituais observam penalizados que aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas servem de alimento habitual, referindo-se aos desencarnados que se não despojaram dos hábitos cultivados enquanto no mundo. Enquanto encarnado, vivendo do vampirismo, eles desencarnam e continuam vivendo do vampirismo. Espíritos muito atrasados. Estes espíritos, normalmente, quando encarnados num mundo como a Terra, ainda são canibais e são espíritos que vivem de sugar as energias de outros espíritos. E ele continua: somos os seus sustentadores, os que lhes asseguram a economia organopsíquica. Ou seja, nós humanos que assim agimos, nós sustentamos esses espíritos e asseguramos para eles a economia orgânica e psíquica. Se alimentam de nossos ódios, de nossas raivas, de nosso desequilíbrio e se alimentam dos excessos de energia que estão acumuladas em nosso corpo. O instrutor Alexandre esclarece, naturalmente, que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, sugando-lhes a substância vital. Então esses espíritos são parasitas. Eles se encostam em nós e sugam através de nossas auras, ou dirigindo-se ao aparelho digestivo ou sexual, atraindo estas energias para eles. E estando Alexandre, junto com André Luiz, num centro espírita onde existe algumas pessoas tentando desenvolver mediunidade, eles se aproximam então de um grupo mediúnico para analisar o que está acontecendo com algumas das pessoas ali. Não são todos, mas alguns deles. E ele diz o seguinte: vejamos como os benfeitores espirituais descrevem o organismo de um homem amante do álcool. Semelhava-se o corpo a um tonel de configurações caprichosas, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas larvas horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia aorta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Essas pequeninas figuras horripilantes são as larvas. Agora observemos com os amigos espirituais o organismo de uma irmã candidata ao desenvolvimento mediúnico de incorporação. Pessoa dedicada, sem dúvida, cheia de boas intenções, mas desviada nos excessos da alimentação. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Verificou a região do sexo de um companheiro que, de lápis em punho, mergulhado em profundo silêncio, aguardava o momento de exercitar a psicografia. As glândulas sexuais geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada
por aluviões de corpúsculos escuros a se caracterizarem por espantosa velocidade. Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. E aqui continua Martins Peralva. Basta estas transcrições básicas para que tenhamos uma perfeita noção de nossa responsabilidade, especialmente quando nos propomos a desenvolver faculdades mediúnicas, não nos compenetrando real e definitivamente de que devemos ser comedidos na alimentação, estaremos à mercê das entidades vampirizantes que aos milhões nos observam. Enquanto não reconhecermos que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, o campo da mediunidade, particularmente, oferecerá sérios perigos aos que invigilantes lhes penetrem os domínios. Os amigos espirituais têm nos trazido bondosa e insistentemente tais advertências. Não nos deixam ignorantes de tais notícias do mundo espiritual. São pacientes e generosos, compreensivos e fraternos, suportando nos longos anos a rebeldia e a desobediência aos princípios da temperança e moderação que nos compete exercitar. Não desanimam no esforço de nos ajudar à maneira do Senhor Jesus, que desde a manjedoura espera por nós. Confiam que mais adiante, evangelicamente esclarecidos, possamos servir operosa atividade com efetivos e reais benefícios para os outros e também para nós mesmos. Aguardam que tenhamos a consciência, em definitivo, de que o corpo físico, embora transitório na configuração que ele é peculiar, é o maravilhoso templo do Espírito, segundo o apóstolo Paulo. Em face de tamanha tolerância, compete-nos o esforço para equilibrarmos a própria vida. A nossa experiência como encarnados não se resume exclusivamente em comer e dormir, beber e procriar. Com o mais sincero respeito aos nossos irmãos irracionais, lembremos-nos de que os animais comem e dormem, bebem e procriam. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. A prece e o estudo, a boa vontade e o trabalho, o cultivo dos pensamentos enobrecedores e a bondade desinteressada farão de nossas almas harmoniosa nota de celeste beleza, enriquecendo a sublime orquestração que exalta as glórias do ilimitado. Reconhecendo, embora que a nossa mente desequilibrada gera ainda criações e formas inferiores, dificultando-nos o acesso aos planos elevados, não nos podemos mais acomodar a semelhante clima, uma vez que já estamos informados de que a perseverança no bem dar-nos-á indubitavelmente poderosos recursos para a realização à luz do Evangelho, do sublime ideal da cristianização de nossas almas, com o que se concretizará em definitivo a promessa do Divino Mestre Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso, meus prezados irmãos e irmãs, nós estamos muito próximo do início de nossa evolução, muito longe ainda de alcançarmos a perfeita iluminação interior. Porque, como habitantes de um planeta de expiações e provas, nós ainda somos muito submetidos aos nossos instintos. Mas nós não podemos nos acomodar com isso. Nós precisamos ter a ideia clara de evoluir, de nos transformar para melhor, estudando, aprimorando, orando, aprendendo muito, para que nós possamos aprimorar o nosso comportamento mental e nossa vivência relacionada a sexo, alimento, drogas. Não existe a possibilidade de que nós venhamos a usar nenhum tipo de droga, lícita ou ilícita, sem que isto misture com o nosso fluido vital e vá para a nossa aura. E com isso nós atraímos hordas de espíritos obsessores que se aproximam de nós para se alimentar desse tipo de fluido. É assim, meus prezados irmãos e irmãs.
Não tem como servir a dois senhores. Ou nós servimos a nossa animalidade, achando que tudo que fazemos e tudo que acontece conosco é normal e é para continuar assim mesmo, ou nós servimos a nossa busca por espiritualidade, modificando os nossos hábitos, nos transformando, nos aprimorando para melhor. Este foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça perguntas se você não entendeu alguma coisa, que nós iremos responder. E até o nosso próximo vídeo.